Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, capítulos 11 ao capítulo 14 do livro de Oséias. Capítulo 11 fala do amor de Deus por Israel. Quando era menino, eu o amei, do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu amava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereciam sacrifício aos Baalins. Eram postes né, sagrados, idólatras, né? Interessante a gente observar que esse chamado de Israel, chamei Israel de menino e do Egito chamei meu filho, é um recurso histórico, né? Liga Israel diretamente à escolha de Deus, né? E é interessante no Êxodo que fala que no Êxodo deu à luz a nação de Deus. Interessante a gente observar. E é interessante também observar que lá em Mateus identifica nesse chamado de Israel aqui, que do Egito chamei meu filho, uma tipologia, um quadro tipológico como Jesus voltou do Egito. Você lembra que José foi avisado em sonho para que Herodes procurava matar o menino, eles fugiram para o Egito. E fala do Egito chamei meu filho, se referindo a isso aqui, esse episódio. Queimaram incenso para os ídolos esculpidos, mas foi eu quem ensinou a Efraim a andar, está falando aqui de Israel do Norte, né? Tomando nos braços, mas eles não perceberam. Foi eu quem os curou e eu os conduzi em laço de bondade humana. Tirei o jugo do pescoço, ou seja, eu estava tirando o jugo da escravidão do Egito, né? E me inclinei para alimentá-lo, alimentou no deserto, maná e codornizes, né? Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo na mão de outros, Israel? Como posso atá-lo como amei Admar? Como posso fazer de você o que fiz com Zeboim? Aqui, Zeboim e Admar eram cidades da planície que foram destruídas junto com Sodoma. Isso é interessante, né? Não executarei minha ira impiedosa, nem tornarei de destruir Efraim, pois sou Deus, não homem, o santo no meio de vocês. E aqui está falando da compaixão. Porque a gente tem que ter noção de que um atributo de Deus não compete com o outro. Isso é interessante. Deus não é mais irado ou mais misericordioso. Não há competição desses atributos, tá? No capítulo 12 vem falando, e aí outra vez, os pecados das mentiras de Israel, né, e a Israel do Norte, quando se dirige a Efraim. Efraim me cercou de mentiras, a casa de Israel de engano, Judá é rebelde, fala lá em Judá, né? Lá ficou Judá e Benjamim, o reino do sul, né? Efraim alimentos de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica mentiras e violência. Isso é interessante a gente observar. Mentira e violência. Faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. O Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó de acordo com os seus caminhos. Está falando aqui também de Jacó, né? De Israel do Sul, né? No ventre da mãe, segurou falando a atribuição a Jacó aqui, no ventre da mãe segurou com a cara do seu irmão como o homem lutou com Deus. Aqui está falando do nascimento de Jacó e Esaú, que eram gêmeos, né? E Jacó saiu agarrado no calcanhar de Esaú, né? É interessante a gente observar, e falando aqui da travessia da travessia do riacho, né? Da travessia do riacho e da luta que Jacó teve com o anjo de Deus. Por isso que Israel, quer dizer luta, Deus lutou com Deus e Deus prevaleceu, né? Que era a vontade do Senhor, né? E lutou com o anjo e saiu vencedor. O implorou e implorou o seu favor. Chorou e implorou. E em Betel, casa de Deus, encontrou a Deus e ali conversou com ele, sim, o próprio Senhor dos Exércitos. Portanto, volte para o seu Deus, pratique a lealdade e justiça, confie sempre no seu Deus. É o apelo do capítulo 12, né? No capítulo 13 a gente vai ver a ira do Senhor contra Israel. Quando Efraim falava, os homens tremiam e ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado a adoração a Baal. Deus tinha uma ordenança muito clara quando o povo entrou na terra em Canaã, não se misturar com o povo e outros. A Baal, a Zerá, eram deuses de lá, deuses das fertilidades, deuses da chuva. A gente tem que lembrar que Israel, quando chegou em Canaã, ele é um povo pastoril e nômade. Passou a ser sedentário em Canaã, tá? Agora espera cada vez mais com sua prata, faz de metal para si, mais modeladas, com muita inteligência, todas elas obras de artesãos. Aqui a gente vê uma ironia, né? Se fosse inteligente, não faria estátuas para serem adoradas, né?
Dizem desse povo, eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de barro, por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho bem cedo evapora. Interessante a gente observar aqui a presença do bezerro de ouro, tal como lá no deserto, né? Tal como lá no deserto. Eu sou o Senhor desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Isso aqui foi uma ordenança. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam, então me esqueciam. Por isso virei o rosto sobre eles como um leão, como um leopardo, ficarei despeito junto do caminho. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim. Está falando agora porque que vai ser destruído. Contra o seu ajudador. E agora, onde está seu rei, que havia de salvá-lo em todas as suas cidades? Dá-me um rei e líder, deis um rei na minha ira. Está falando aqui que lá em Juízo a gente vai ver que o povo clama Samuel um líder, um rei. Samuel unge com permissão do Senhor Saul, o primeiro rei, né? E deu no que deu lá. A culpa de Efraim foi anotada, seus pecados são mantidos em registro. O capítulo 14 fala de bênçãos de arrependimento, que é um pedido. Volta, ó Israel, para o Senhor, seu Deus, seus pecados causaram sua queda. Prepare-se que vão dizer, volte para o Senhor, peça-lhe, perdoa nossos pecados, com misericórdia, recebe-nos, Pai, que te ofereçamos frutos do nosso lábio. Assim não nos pode salvar, e não montaremos cavalos de guerra. Eu curarei a fidelidade deles, eu amarei todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se dele. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como cedro lírio aprofundará suas raízes. E aí, ele vem terminando assim: sou eu que lhe respondo, dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considera essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que há de compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam nele, mas os rebeldes neles tropeçam. E aqui é um alerta sobre a impunidade de Israel e sobre a impiedade de Israel, meu irmão e minha irmã. Que Israel não ficou impune. Israel foi ímpia, foi comparado a Judá e Jerusalém. Israel foi comparado a Sodoma, né? Meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e que o Senhor sempre seja o único amado Senhor da nossa vida. Deus nos abençoe.